Boa tarde. Dando sequência nesse período vespertino, desse segundo dia do terceiro CIPEC, nós teremos a palestra O Ensino de Ciências por Investigação, proferida pela professora Lucelena Sanceron. A professora é licenciada em Física e mestre em Ensino de Física, modalidade Física, doutora em Educação e livre-docente pela Universidade de São Paulo. Realizou o estágio de pesquisa na Penn State University, nos Estados Unidos, professora associada do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, ministra disciplinas para os cursos de Pedagogia e Licenciatura em Física. Orientadora de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP e do Programa Interunidades em Ensino de Ciências, também da USP. Pesquisa sobre o desenvolvimento da argumentação e da alfabetização científica na sala de aula. Realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão junto a professores da educação básica da rede pública de ensino, com o objetivo de permitir aos estudantes o envolvimento com práticas de investigação para o desenvolvimento do pensamento crítico. Desde o ano de 2016, coordena o grupo de pesquisa LAPEF, Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física, sediado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Foi secretária para assuntos de ensino da SBF, Sociedade Brasileira de Física, entre os anos de 2013 e 2015. Entre os anos de 2014 e 2018, foi editora associada da revista Educação e Pesquisa. Atualmente é editora-chefe da REBPEC, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, e também é bolsista produtividade do CNPq. Então, com vocês, a professora Lucelena Sanceron. Olá a todos, meu nome é Lucelena Sanceron, sou professora da Faculdade de Educação da USP e estou aqui hoje para apresentar essa palestra no terceiro CIPEC, o Simpósio de Pesquisa em Educação para a Ciência. Eu começo por agradecer ao professor Júnior Magalhães pelo convite e a toda a comissão organizadora pela possibilidade de apresentar algumas ideias dos trabalhos que nós temos desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, o LAPEF, Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física da Faculdade de Educação da USP. Eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela, nesse momento, para poder fazer esta apresentação. Bom, essa fala de hoje aqui tem por título Contribuições do Ensino por Investigação para o Desenvolvimento da Alfabetização Científica. Tanto o ensino por investigação como a alfabetização científica têm sido temas que nós temos trabalhado no LAPEF há muitos anos e, portanto, acredito que nós possamos, nesse momento, já estabelecer algumas relações visando essas contribuições mencionadas no título. Mas para começar essa fala, acho importante pontuar que os temas alfabetização científica e ensino por investigação, apesar de serem muito conhecidos dos professores, dos estudantes e mesmo também dos pós-graduandos, né? Muitas vezes esses termos eles são carregados de significados diferentes e são polissêmicos. Então, para começar essa minha discussão, eu vou trazer alguns elementos que sustentam o entendimento que tenho e no nosso grupo de pesquisa nós temos sobre esses termos. Para começar, pontuo sobre a ideia do ensino por investigação, né? Ao longo da história, ficou muito comum o ensino por investigação ser associado a situações como essas, em que os alunos manipulam vidrarias, como no caso dessa fotografia, né, e realizam atividades experimentais. Fazem uso também de equipamentos específicos de laboratório, como nessa segunda fotografia aqui podemos ver o uso de um microscópio, né, as vidrarias também presentes, e sempre
bastante associada a essa manipulação experimental, né? É uma marca de entendimento do que seja o ensino por investigação. Aqui eu vou discordar dessa forma de conceber o ensino por investigação. E entendo que o ensino por investigação ele pode ser um meio, ou seja, um recurso instrucional por meio do qual se realizam aulas de ciências, ou ele pode ser um fim, um objetivo educacional, né? Ou seja, eu realizo as aulas de ciências por meio da investigação como uma forma de ensinar ciências para os alunos, ou eu ensino ciências para os meus alunos com o objetivo de que eles aprendam a investigar. São duas formas de ver o ensino por investigação, de conceber o ensino por investigação, mas que no meu entendimento, no entendimento do nosso grupo, elas podem andar de maneira compassada, né? Podem surgir concomitantemente em sala de aula. Nós entendemos também que o ensino por investigação, ele foi muito pensado, né, para a descoberta de fenômenos, para comprovação daqueles fenômenos que eram vistos teoricamente em sala de aula e depois comprovados em laboratório, mas hoje em dia nós temos pensado na investigação como aquela forma de trabalhar que permite aos estudantes entenderem os fenômenos do mundo natural e fazerem análises de contextos e de situações, né? Portanto, se naquela perspectiva histórica, anteriormente, o ensino por investigação era muito relacionado com essa comprovação de fenômenos que já, de teorias, desculpa, de conceitos, teorias que já estavam apresentados nos livros didáticos, hoje em dia a ideia do ensino por investigação é possibilitar que os alunos realizem essa investigação, realizem essa análise de contextos e de situações. Nessa perspectiva mais recente que eu menciono, né, nós temos trabalhado no nosso grupo de pesquisa o ensino por investigação como sendo uma abordagem didática, conferindo, portanto, ao professor a grande tarefa de colocar o ensino por investigação em implementação em sala de aula. Com isso, nós destacamos que o ensino por investigação ele não se restringe a um tipo de atividade ou a um determinado conteúdo. Qualquer atividade que venha a ser trabalhada em sala de aula pode ser investigativa, e não há um tipo de atividade privilegiada para acontecer a investigação. Porque a investigação ela se consolida pela interação. A interação do professor com seus estudantes, a interação dos estudantes entre si, a interação dos estudantes com os conhecimentos que eles já têm, que foram adquiridos, seja no contexto escolar ou na sua vivência cotidiana, e a interação também, claro, com materiais que estão à disposição na sala de aula ou em outros espaços que podem se tornar educativos. Isso tudo revela para nós que o ensino por investigação está associado à pressuposição de que a curiosidade, o trabalho conjunto, o diálogo em sala de aula são necessários para que os alunos possam compreender como analisar determinadas situações, né? E como esse conhecimento que está sendo analisado, que está sendo investigado pelos estudantes pode ser validado nesse grupo, né? Então, reforçando mais uma vez, o ensino por investigação como uma abordagem didática, ele mostra para a gente que não há uma atividade que a priori é investigativa. A atividade torna-se investigativa ao longo da interação. No caso dos professores, das professoras com seus estudantes, dos estudantes entre si, com materiais e com conhecimentos. Bom, mas a alfabetização científica, como mencionei anteriormente, também é uma expressão que é carregada de múltiplos significados e que pode ser vista de maneiras diferentes a depender de quem está falando sobre ela. Para isso, eu acho importante mencionar alguns aspectos que sustentam a minha concepção de alfabetização científica, e aqui começo com as características do próprio empreendimento científico. Ao fazer ciência, ao investigar fenômenos do mundo natural, os cientistas partem do pressuposto de que o conhecimento ele é falível, no sentido em que ele pode ser alterado ao longo dos anos, né, ao longo do próprio processo de investigação e de se fazer ciência, dando
a dimensão para nós de que essas verdades científicas, elas são transitórias. À medida em que avançamos na compreensão dos fenômenos, vamos modificando também o entendimento que temos sobre esses fenômenos. Isso acontece porque os cientistas se encarregam de ter esse exame cético das proposições, né? As ideias que são apresentadas aos cientistas e mesmo os dados e as informações que são a eles apresentados são avaliados de maneira cética, sem apego a questões emocionais. Isso acontece porque a produção de conhecimento na ciência se dá nesta comunidade crítica, crítica no sentido de analítica, de avaliar as situações que estão sendo apresentadas. Essas ideias que aqui trouxe, né, para caracterizar um empreendimento científico, elas encontram respaldo em muitos antropólogos, filósofos e sociólogos da ciência. Aqui trago alguns deles. O primeiro, Andrew Pickering, que ao analisar o empreendimento científico, pontua que a ciência é tanto prática quanto cultura. Na linha argumentativa desse autor, a ciência ela é prática porque ela é um campo de recursos em que acontece o trabalho do cientista. E ela é cultura porque ela se refere às ações que são realizadas naquele campo. Então, todas as normas e os valores que estão vinculados a este trabalho, elas acabam influenciando também a própria prática da construção de conhecimento na ciência. Outra autora muito importante que nós temos trabalhado no nosso grupo, a professora Karen Knorr-Cetina, entende que a cultura científica é uma cultura epistêmica, ou seja, uma cultura de construção de conhecimento, e que essas práticas da ciência, da cultura científica, são atos de construir e consolidar conhecimento. Na mesma linha argumentativa, a professora Ellen Longino apresenta a ciência como uma prática social. Para essa pesquisadora, o que confere à ciência um caráter de conhecimento objetivo é exatamente o fato da ciência ser uma prática social. E, para ela, a prática científica é governada por normas e valores que são gerados dos objetivos da investigação científica, né? Portanto, para essa professora, por ser social, a ciência é uma prática humana, né, de investigação dessas situações, investigação que se dá a partir de normas e valores que são compartilhados nessa comunidade, no caso, a comunidade científica. Nesta mesma linha, né, a professora Ellen Longino vai nos dizer que a investigação científica é uma atividade humana colaborativa. E como atividade humana, ela é organizada em modos que afetam tanto os objetivos quanto os critérios de sucesso. Em outras palavras, ao se fazer ciências, podem ser também alterados as normas e as práticas daquela comunidade, permitindo que novos entendimentos sobre os fenômenos sejam construídos naquele âmbito. Ainda para tentar sustentar a ideia de alfabetização científica, trago aqui alguns autores que vão tratar da ideia de alfabetização especificamente. O primeiro deles, James Polgy, que no livro Literacy and Education apresenta uma longa lista de aspectos que ele relaciona à alfabetização. E eu destaquei aqui o fato dele entender que a alfabetização permite o desenvolvimento de pensamento lógico, analítico, crítico e racional, usos geral e abstrato da linguagem, atitudes céticas e questionadoras, distinção entre mito e história, né? Em outras palavras, para este autor, a alfabetização a alfabetização é um processo por meio do qual o sujeito se torna capaz de fazer questões, de apresentar uma postura mais analítica sobre as situações que são apresentadas a ele. Eu também sustento o meu entendimento sobre a ideia de alfabetização, para compreender a expressão alfabetização científica, na ideia de alfabetização trazida por Paulo Freire no livro Educação e Mudança. Ali, Paulo Freire nos diz que a alfabetização é mais que o domínio mecânico de técnicas para escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É uma incorporação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu contexto, né? Então, Paulo Freire está nos dizendo que
a alfabetização não é simplesmente eu saber que B, A, dá Bá, mas é eu entender as palavras e, mais do que isso, me formar a partir do entendimento do mundo escrito, né? Incorporando esses conhecimentos à minha vivência e, por isso, podendo interferir na minha vida e no contexto social em que vivo. A partir dessas ideias sobre ciência e sobre alfabetização, no nosso grupo de pesquisa, nós temos entendido a alfabetização científica como uma perspectiva formativa pelo ensino de ciências em que os estudantes interagem com uma nova cultura, ou seja, a cultura científica. E a partir da interação com essa nova cultura, vão realizar práticas para análise de situações que têm relação com fenômenos do mundo natural, né? A partir desta inserção nessa nova cultura e do desenvolvimento dessas práticas, esses estudantes vão se formando por estas práticas e construindo entendimento sobre o mundo natural, né, a partir dessa lógica de construção de conhecimento da ciência. Dessa forma, eles podem, esses alunos, esses sujeitos, intervir nas situações do seu dia a dia e tomarem decisões sobre essas situações de maneira mais consciente e analítica. Bom, mas como é que eu viabilizo a alfabetização científica em sala de aula? No nosso grupo de pesquisa, nós temos trabalhado com a ideia dos eixos estruturantes da alfabetização científica. Esses eixos, eles foram propostos no nosso grupo a partir de uma revisão de literatura em que identificamos que os autores em diferentes lugares do mundo pontuavam estes três aspectos como necessários de serem desenvolvidos quando almejamos o desenvolvimento da alfabetização científica dos sujeitos, né? Esses três eixos estruturantes da alfabetização científica têm muito nos ajudado a planejar aulas em que se pretende desenvolver a alfabetização científica. Os eixos estruturantes são a compreensão de termos e conceitos científicos básicos, ou seja, os meus alunos compreenderem as leis e as teorias das ciências necessárias para o seu envolvimento em situações cotidianas, que os alunos possam compreender elementos da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam a prática científica, né? A própria investigação, a argumentação, que se realizam na construção do conhecimento da ciência, estariam alocados neste segundo eixo. E, por fim, a compreensão das relações mútuas entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e que não acontece em apenas uma direção, né? Ciência pode influenciar o surgimento de novas tecnologias, assim como tecnologias podem gerar novos conhecimentos científicos. Isso tudo pode impactar na sociedade e no ambiente, assim como a sociedade e o ambiente podem demandar à ciência novos conhecimentos e novas tecnologias, né? Então, esses três eixos estruturantes têm nos ajudado muito a consolidar planejamentos para a sala de aula quando pretendemos desenvolver a alfabetização científica dos estudantes. Nem sempre é possível, em uma mesma aula, trabalhar todos esses três eixos, mas é importante que ao longo das diferentes aulas eles tenham sido trabalhados de maneira uniforme, né, para que os alunos não identifiquem um deles como mais importante ou relevante do que os outros. Bom, mas para dar conta da inserção da alfabetização científica em sala de aula, mais recentemente, no nosso grupo de pesquisa, nós temos trabalhado com os domínios do conhecimento científico, que foram apresentados por dois autores norte-americanos, e aqui ao final do slide eu pontuo esses dois autores, né, Richard Duschel e David Strope, que apontam como domínios do conhecimento científico o domínio conceitual, o domínio epistêmico, o domínio social e o domínio material. O domínio conceitual é aquele que, imagino, esteja mais na mente de nós professores, né, que é a forma como os conceitos, as leis, os modelos e as teorias vão surgir em sala de aula, e isso se dá pela abordagem dos conteúdos conceituais, como, por exemplo, a explicitação dos elementos norteadores de um currículo, né? O domínio epistêmico, ele se relaciona aos processos por meio dos quais se torna possível saber algo e como se sabe algo, né? Há, na relação com esse domínio científico, uma forte
abertura para que a investigação possa acontecer, para que a argumentação possa acontecer em sala de aula. Porque esse domínio epistêmico concretiza-se pela possibilidade de que os estudantes possam propor, comunicar e avaliar as suas ideias e mesmo seus planos de investigação, que vão ser testados em algum momento. O domínio social está vinculado aos acordos sobre normas e regras para o uso, desenvolvimento e avaliação de ideias. A ideia do social pode nos levar a pensar que é aquilo que se relaciona com a sociedade de maneira geral. Mas aqui nós estamos falando do conhecimento científico, especificamente. Então, aquilo que é o social se constitui dentro do âmbito da comunidade científica. Ou seja, são as normas e as regras válidas na comunidade científica. E por isso, esse domínio social vai surgir em sala de aula quando, como professora, eu possibilito a interação dos estudantes entre si, né? E isso acontece por meio de acordos que são estabelecidos em sala de aula e que vão também sendo negociados por esses grupos na realização das tarefas. O domínio material, ele está associado à criação, uso, adaptação de ferramentas, tecnologias e modo de organização para sustentar e possibilitar o desenvolvimento do trabalho intelectual. Podem ser enquadrados dentro do domínio material, tanto os materiais mesmos de sala de aula, livros didáticos ou materiais de laboratório, vidraria, microscópio, como também aqueles materiais que são construídos pelos estudantes. Por exemplo, se eu realizo uma investigação e os meus alunos coletam dados, esses dados vão ser organizados em tabelas e talvez até em gráficos. A tabela e o gráfico constituem parte desse domínio material, porque são formas por meio das quais a investigação fornece apoio ao que se vai analisar e também permite concretizar os planos de investigação que são propostos por este grupo de estudantes, né? Bom, a partir disso, então, dessas ideias gerais sobre o ensino por investigação e a alfabetização científica, eu pretendo agora trazer aqui dois exemplos, né? Primeiro um exemplo do ensino fundamental e depois um exemplo do ensino médio, para a gente tentar entender ou vislumbrar como a alfabetização científica e o ensino por investigação podem estar em desenvolvimento em sala de aula. Esse primeiro exemplo que trago, ele acontece no ensino fundamental e surgiu depois de os alunos terem ido diversas vezes na horta da escola e terem visto lagartas aparecerem na horta da escola. Em um dado momento, além das lagartas que surgiam na horta da escola, também surgia a borboleta. E surgiu a pergunta entre os alunos e a professora: lagarta vira borboleta? Uma pergunta como essa, ela é muito interessante para instigar a curiosidade dos alunos, né, e pode ser um início de investigação. Mas por si só, essa pergunta pode ser respondida como sim ou pode ser respondida a partir de uma busca rápida pela internet. Nós não queremos isso como investigação. Para a investigação é necessário que haja processos por meio dos quais um fenômeno possa ser analisado. Então, assim que surgiu essa pergunta na sala de aula, numa turma de primeiro ano do ensino fundamental, portanto, crianças entre 6 e 7 anos de idade, a professora leu com os alunos este livro, né, que aqui a fotografia está mostrando a capa, né? O livro se chama O Caso da Lagarta que Tomou o Chá de Sumiço. É um livro muito comum de se encontrar em bibliotecas nas escolas. É o caso de uma lagarta que comia tudo que aparecia à sua frente. Em um determinado momento ela sumiu e depois virou uma borboleta. Após a leitura do livro pela professora, ela lança a pergunta para os alunos: o que a gente precisa fazer para saber se uma lagarta vira borboleta? Reparem que esta segunda pergunta é bastante diferente da anterior, porque ela não pode ser respondida simplesmente com sim ou não. Ela demanda dos alunos um olhar para essa situação que os leva a ter que pensar sobre como realizar essa investigação, né? O que a gente precisa fazer para saber se a lagarta vira borboleta. Eu preciso minimamente acompanhar, então, uma lagarta por algum tempo para saber se de fato ela vai se tornar uma borboleta. Isso abre
a possibilidade dessa observação com propósito, ou seja, uma observação com um objetivo muito claro, neste caso específico, de acompanhar a lagarta para saber se ela vai se tornar uma borboleta. Tendo isso em sala de aula, a partir das perguntas, da pergunta anterior da professora, né, os alunos vão responder que para isso eu preciso, para saber se uma lagarta vira borboleta, eu preciso ter uma lagarta. Mas não basta ter a lagarta, né, porque a lagarta precisa se alimentar para eventualmente crescer ou se transformar em borboleta, tal qual aparecia ali no livro que eles leram, né? Então, reparem que já são condições que os alunos vão trazendo para a sala de aula para que a investigação, se a lagarta vira borboleta, possa se tornar possível. Mas, diante dessa situação de ter uma lagarta, e ter uma lagarta em sala de aula, a professora faz outras perguntas para os alunos, né? É suficiente ter a lagarta, né? A lagarta pode fugir da sala de aula e os alunos comentam que então seria importante colocar a lagarta em uma caixa, mas que essa caixa precisa ter furo para a lagarta poder respirar, ou seja, uma entrada de ar para que a lagarta não morra sufocada naquela caixa, mas o furo não pode ser grande demais, porque senão a lagarta pode fugir, e a caixa tem que ser transparente para que eles possam ver a lagarta, né? Todas essas respostas, como você pode observar, elas estão entre aspas, porque se não dizem, se não representam literalmente o que foi dito pelos alunos, elas nos trazem ideias muito similares àquilo que normalmente é dito em sala de aula quando essa atividade é realizada com eles. Bom, depois dessa conversa com os alunos sobre o que é preciso fazer para saber se uma lagarta vira borboleta, e diante dessa apresentação de ideias pelos alunos sobre como executar esta investigação, a professora leva para a sala de aula um equipamento como esse, que vocês podem ver na foto, nós temos chamado de lagartário, é uma caixa de acrílico, vocês podem reparar que ela tem alguns contornos em acrílico branco e o acrílico transparente envolve a caixa e permite, inclusive, fazer uma tampa que é removível para que os alunos possam manusear as lagartas e limpar o próprio lagartário. Na parte superior da caixa, nós colocamos um tule para que, de fato, pudesse entrar o ar e a lagarta respirar. Mas tendo esse lagartário na sala de aula, os alunos acompanham esse fenômeno, né? Então, vocês podem ver nas fotografias, da esquerda para a direita, a primeira fotografia mostra as plantas que foram colocadas no lagartário, né, para que a lagarta pudesse se alimentar. Os alunos haviam dito anteriormente, né, que precisa ter comida para a lagarta. Essas plantas, elas foram colocadas em esponjas adquiridas em floricultura, para que as plantas não murchassem com muita facilidade, né? Na segunda fotografia, é uma fotografia retirada em detalhe de dentro do lagartário, esse pequeno pedaço de madeira em cor alaranjada, os alunos foram colocando as diferentes lagartas, e nesse caso, já empupadas. Vocês talvez possam ver sem detalhes, mas devem conseguir decifrar, que abaixo de cada uma dessas pulpas que estão representadas nessa imagem central, há uma etiqueta com algumas anotações. São anotações que a professora fez mediante as informações que os alunos passavam para ela. Eram informações como, por exemplo, o dia em que aquela lagarta empupou. E depois, quando a lagarta saía da pupa, ela também anotava esta data, né, para ter um acompanhamento do fenômeno que acontecia. A outra fotografia, a terceira fotografia, ela foi retirada do quadro da sala de aula, em que a professora havia anotado alguns apontamentos que os alunos fizeram quando analisaram o desenvolvimento dessa lagarta, né, e a observação do lagartário. Então, há ali uma primeira anotação, que diminuíram as folhas, então eles estavam preocupados se as lagartas iam comer, e eles perceberam que as folhas diminuíram e chegaram à conclusão de que, portanto, as lagartas gostavam dessas folhas, estavam comendo essas folhas. Uma outra anotação para a qual eu dou destaque agora,
a segunda anotação que diz, tem mais bolinhas pretas, e, entre parênteses, cocô ou ovos. Se vocês olharem na primeira fotografia novamente, há ali, embaixo do lagartário, pequenos pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são cocô da lagarta, né? Mas os alunos ficaram em dúvida se poderiam ser ovos. Para responder esta investigação, a professora perguntou, e o que a gente pode fazer então para saber se essas bolinhas pretas são cocô ou ovo? E os alunos disseram que seria importante, então, separá-las e acompanhar durante alguns dias o que ia acontecer com aquelas bolinhas pretas. Eles alocaram essas bolinhas pretas em potes plásticos transparentes e durante vários dias ficaram vendo o que acontecia. Durante vários dias, após vários dias, eles perceberam que essas bolinhas pretas murcharam, mas nada saiu dali. E chegaram à conclusão de que não eram ovos das lagartas, mas sim cocô. Outras perguntas surgiram, como por exemplo, se as lagartas têm dentes, tinham uma observação de que as folhas murcharam, portanto era preciso colocar mais água ou borrifar água ali nessas folhas, e anotaram também que tinham 6 lagartas. Reparem que são anotações importantes para outras investigações, mas que também nos mostram essa dimensão material do conhecimento científico sendo concretizada aqui por esses alunos. A última fotografia é o momento em que uma lagarta sai da pupa, né, e já, portanto, como borboleta, e depois a borboleta sendo repassada pelas diferentes mãos, né, dos alunos. Bom, o que eu gostaria de destacar é que numa situação como essa, novas investigações vão surgindo na sala de aula a partir das observações e das curiosidades dos estudantes, né, e também como uma necessidade trazendo uma necessidade de criar modos para acompanhar esse processo. Em termos do desenvolvimento da alfabetização científica, ao final desse processo, os alunos aprenderam que sim, uma lagarta pode vira borboleta, aprenderam que esse processo é cíclico, né, que a lagarta ela empupa e depois surge uma borboleta, e essa borboleta pode colocar ovos para outras lagartas surgirem. Eles aprenderam também esse processo de investigação, ou seja, maneiras de organizar dados e de organizar uma própria coleta de dados para que a investigação possa se consolidar, né? E a própria ideia discutida sobre como seria o lagartário nos dá a dimensão de que essa investigação está sendo planejada pelos alunos, embora a professora saiba onde ela quer chegar, para os alunos isso tudo é novo. E no momento da soltura da borboleta, né, alguns alunos ofereceram a ideia de que poderia ser possível pensar em levar essa borboleta para casa de alguém, fazer um sorteio para que a borboleta pudesse ser levada para casa. Mas logo eles discutiram que o melhor a fazer seria soltar a borboleta na natureza, próximo ao lugar em que a lagarta havia sido coletada para esse estudo, né? Dando uma ideia de que esses conhecimentos da ciência se relacionam à sociedade e ao ambiente. Então, com isso, eu gostaria de frisar com vocês que esse desenvolvimento dos eixos estruturantes da alfabetização científica, ele se dá ao longo de todo o processo, por vezes não são facilmente identificáveis, mas vão sendo trabalhados e, no nosso entendimento, possibilitando o desenvolvimento da alfabetização científica dos estudantes. Nessa situação, o que nós aprendemos? Nós aprendemos ao longo desse processo todo que a investigação surge ao longo da proposição de ideias pelos alunos, ideias sobre como realizar essa investigação, ideias sobre novas investigações que eles gostariam de realizar, né? O testes para essas investigações se consolidarem, e a partir deste teste, a análise daquelas situações, com informações que foram coletadas ou com observações que foram feitas no âmbito da sala de aula. Nós aprendemos também, ao longo desse processo, que o envolvimento dos alunos se deu com os diferentes domínios dos conhecimentos, né? Eu já mencionei anteriormente, eles tiveram envolvimento com o domínio conceitual, aprendendo que uma lagarta empupa e depois se torna uma borboleta. Eles tiveram envolvimento
com o domínio epistêmico, porque precisaram planejar uma investigação e saber como coletar dados para que aquela investigação pudesse chegar ao seu objetivo, né? Ou seja, ter um resultado sobre aquela situação, avaliar esses resultados também. Eles tiveram contato com o domínio social da ciência, porque precisaram estabelecer normas por meio das quais a investigação pudesse acontecer e a análise das situações também pudesse acontecer. E tiveram contato com o domínio material do conhecimento científico, organizando as informações coletadas para a análise. Isso tudo pode ter oferecido aos estudantes a ideia de que a ciência é um empreendimento público, ou seja, ela se faz junto com os seus colegas e, por isso, é uma atividade que se dá no coletivo, se dá socialmente. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, ele está vinculado ao ensino médio, e é uma situação em que nós analisamos com os estudantes a natureza do elétron, se o elétron é onda ou partícula. Nesse momento, esse não é mais um dilema tão grande para os cientistas, né? Ainda que o elétron venha a ser estudado, as partículas estejam sendo estudadas, mas nós fizemos essa análise por um viés mais histórico. Então, partindo de características de partículas e de ondas, ou seja, o que é uma partícula, o que é uma onda, como é que eu posso identificar características do que seja uma partícula e do que seja uma onda, dando ênfase, portanto, neste momento, ao domínio conceitual do conhecimento, né? E também ao domínio epistêmico, a partir de investigações que os alunos realizavam para identificar características próprias de partículas e características próprias de ondas, sobretudo o fato de que ondas geram padrões e podem gerar também padrões de interferência. Então, a partir da retomada desses conhecimentos que alguns alunos já possuíam e da apresentação desses conhecimentos para os alunos que ainda não tinham conhecimento sobre esses aspectos conceituais, o domínio conceitual e o domínio epistêmico foram sendo desenvolvidos com os alunos. Mas, a partir deste momento, nós fizemos com os alunos análises experimentais de 3 momentos históricos distintos, em que esses 3 cientistas aqui mencionados, J.J. Thomson, G.P. Thomson e Akira Tonomura, realizaram investigações com o objetivo de entender qual a natureza do elétron, se ele é onda ou partícula. Interessante notar que J.J. Thomson e G.P. Thomson são pai e filho, J.J. pai e G.P. Thomson filho. Os dois realizaram o mesmo experimento usando o mesmo aparato tecnológico, um tubo de raios catódicos. J.J. Thomson utilizou o tubo de raios catódicos em uma determinada voltagem, porque era o que era possível quando ele realizou esse experimento, e G.P. Thomson pôde aprimorar o tubo de raios catódicos, fornecendo uma voltagem maior para esse tubo de raios catódicos. A partir disso, eles observaram respostas diferentes. J.J. Thomson viu um aglomerado de pontinhos surgindo na tela do tubo de raios catódicos, e com isso ele nos disse que o elétron é uma partícula. G.P. Thomson, a partir dessa maior voltagem, conseguiu ver anéis concêntricos e que, para ele, mostravam um comportamento ondulatório do elétron, né? Nós apresentamos aos alunos tanto essas atividades experimentais, mostramos aos alunos o tubo de raios catódicos e como o fenômeno era diferente para um e para outro, além de levar aos alunos os textos históricos em que J.J. Thomson e G.P. Thomson recontam essa atividade experimental, expondo o objetivo do seu estudo e os resultados alcançados a partir dessa investigação. Depois, dando um salto, nós chegamos a Akira Tonomura, que na década de 1980 realiza a atividade de maneira muito semelhante e propõe que o elétron tem natureza dual. Ora, ele pode ser onda, ora, ele pode ser partícula.
O que eu gostaria de ressaltar com vocês nesse momento, em termos do desenvolvimento da alfabetização científica, é que ao longo dessas várias aulas, e uma sequência de ensino como essa, ela se consolida em sala de aula ao longo de mais ou menos 12 aulas de 50 minutos, né, o tempo regular de aula do ensino médio. Ao longo desse processo todo, os alunos tiveram possibilidade para ter contato com os 3 eixos estruturantes da alfabetização científica. Ou seja, eles aprenderam sobre características de partículas e de ondas, pensando no primeiro eixo, né, a compreensão de termos e conceitos científicos básicos. Eles aprenderam também que, historicamente, o elétron foi visto como tendo natureza diferente, mas eles aprenderam isso a partir desta vivência com uma investigação, né? Ou seja, o segundo eixo da alfabetização científica, que diz respeito à compreensão pelos estudantes da natureza da ciência e dos fatores que influenciam a sua prática, foi vivenciado pelos alunos a partir desse episódio histórico, entendendo que o próprio equipamento influencia na leitura do fenômeno que o cientista tem e permite, portanto, que um fenômeno, um conceito, seja elaborado de uma forma ou de outra, né? Os alunos também tiveram possibilidade para o desenvolvimento do terceiro eixo da alfabetização científica, que diz respeito à compreensão das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Claramente também isso exposto por esse episódio histórico, mostrando a influência do aparato tecnológico para a geração de conhecimento científico. E aí, com o episódio de Akira Tonomura, mais recente, mostrando que Akira Tonomura trabalhava na Philco Hitachi, no Japão, e a partir desse lugar de uma empresa que construía, que fabricava aparelhos de televisão, sobretudo, né? Uma demanda social, uma demanda econômica, permitindo também que conhecimento científico fosse gerado, e isso impactando o nosso dia a dia, seja numa perspectiva positiva ou numa perspectiva negativa. Mas reforço o fato também de que, além dos 3 eixos estruturantes da alfabetização científica, nessa prática os alunos puderam ter contato com os diferentes domínios do conhecimento científico, né? Mais uma vez, o domínio conceitual, por meio dos termos, conceitos, teorias, o domínio epistêmico, por meio da investigação que foi realizada ao longo de todo o processo, o domínio social, compreendendo as normas, os valores e as práticas que permitiram a construção do conhecimento científico nos diferentes momentos históricos, e o domínio material, implicando na própria organização do conhecimento e nos aparatos que permitiram a leitura daquele fenômeno, tal qual esboçada por cada um desses cientistas e grupos de cientistas. Bom, diante desse exemplo, nós aprendemos, como grupo de pesquisa, que os fenômenos físicos, eles sustentaram o entendimento conceitual e material sobre onda e partícula que os alunos tiveram. Então, os fenômenos físicos que foram apresentados para os alunos, por meio dos tubos de raios catódicos, por exemplo, permitiram que o domínio conceitual e o domínio material dos alunos sobre a onda e partícula fossem mobilizados. Nós aprendemos também que a investigação, a partir de textos históricos, sustentou o entendimento dos alunos sobre características epistêmicas, sociais e materiais do conhecimento científico. Foi esta investigação, por meio de textos históricos, que permitiu o envolvimento dos alunos com o próprio conhecimento científico, né? Reforçando mais uma vez aquilo que eu mencionava anteriormente, que uma atividade investigativa não necessariamente está apenas vinculada a atividades de laboratório, atividades experimentais. O próprio texto histórico pode abrir a possibilidade para que a investigação aconteça entre os estudantes. Bom, mas pensando nesses resultados que encontramos, né, eu acho que consigo esboçar agora algumas contribuições que esses estudos em sala de aula trouxeram para o nosso grupo de pesquisa e que nos fazem pensar em novas abordagens e novas pesquisas que precisamos fazer, tanto no nosso grupo como em outros
grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil, né? Para a sala de aula, nós entendemos ser importante considerar como esses elementos vinculados à investigação e à alfabetização científica podem reverberar no planejamento. De que maneira nós podemos considerar, por exemplo, os domínios do conhecimento científico e mesmo os eixos estruturantes da alfabetização científica para o planejamento de situações em sala de aula, né? Como nós podemos considerar os pressupostos do ensino por investigação para o planejamento e depois para a implementação desse planejamento em sala de aula. Nós também pensamos em outras pesquisas tentando entender como as práticas da ciência, ou seja, essas práticas de investigação, de argumentação e de construção de modelos que explicam aquelas situações, podem se concretizar em sala de aula, né? Enfatizando aqui o papel das interações discursivas, das interações dos alunos com os conhecimentos, sejam aqueles adquiridos na sala de aula, naquele momento, ou os conhecimentos que eles já trazem das suas vivências cotidianas, ou mesmo da sua vivência em outras situações escolares, né? E também nos abre a possibilidade de pensar mais sobre como o desenvolvimento da alfabetização científica pode contribuir para o enfrentamento de dilemas contemporâneos, né? Sejam esses dilemas contemporâneos aqueles associados ao entendimento sobre situações do dia a dia. Nesse momento nós estamos vivendo, né, uma situação de pandemia, como o desenvolvimento da alfabetização científica pode contribuir para que os sujeitos percebam, por exemplo, a importância da vacinação como uma medida absolutamente essencial para a contenção do aumento do número de casos de infectados pelo coronavírus, ou pode estar relacionado a outros dilemas, como, por exemplo, os movimentos negacionistas, né, em torno da vacinação, como já mencionei, ou mesmo em relação ao formato da Terra, esses movimentos que vão dizer que a Terra seria plana. Então, esses estudos todos que nós temos realizados nos levam a querer investigar como a alfabetização científica pode contribuir para a formação desse sujeito contemporâneo que entende as situações em que ele vive e que o capacita a avaliar as situações que chegam até ele. Bom, chegando já ao fim da minha fala, né, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos na relação do ensino por investigação e da alfabetização científica, porque como o nome da minha fala dizia, né, eu quero ver as contribuições do ensino por investigação para o desenvolvimento da alfabetização científica, e a partir dessas informações que trago nessa apresentação, mas de muitos outros estudos que foram realizados no nosso grupo de pesquisa, nós entendemos que o ensino por investigação colabora para o desenvolvimento da alfabetização científica, porque o ensino por investigação possibilita o envolvimento dos estudantes com características da atividade científica, né? Planejamento de investigação, formas de coleta de dados, análise desses dados, argumentação com os seus colegas para avaliar as ideias que estão sendo propostas e analisadas por esses alunos, né, são todas características da investigação e da atividade científica que são permitidas aos alunos quando o ensino por investigação acontece em sala de aula. Nós entendemos também que o ensino por investigação, sendo levado para a sala de aula, contribui para o desenvolvimento da alfabetização científica, porque o ensino por investigação permite a dissociação da perspectiva enciclopédica do que seja a ciência ou do que seja o ensino de ciências pelos alunos, né? Então, essa dissociação, ela se dá quando os alunos passam a perceber que os fatos não têm uma única visão, uma única concepção por meio das quais eles possam ser analisados, né? Essa dissociação também sugerindo que os processos de proposição, de avaliação de uma nova ideia, que não são merecedores de atenção no livro didático, eles acabam sendo apagados pela inexistência de menção. Mas que,
possibilitando a investigação pelos estudantes, esses processos de proposição, de avaliação e de comunicação de ideias acabam sendo mostrados aos alunos e vivenciados pelos alunos como processos importantes para o surgimento de novos conhecimentos na ciência. O estabelecimento da investigação em sala de aula também permite aos alunos a percepção do papel dos dados e das informações para a pesquisa científica, mesmo quando esses dados não se relacionam diretamente com aquela realidade que nós gostaríamos de vislumbrar, né? Ou seja, vou dar um exemplo desse momento que nós vivemos, né? O número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus cresce de maneira muito grande quando, por exemplo, surgem aglomerações e pessoas que não fazem uso das máscaras, que são hoje em dia um bom instrumento, ou talvez o melhor instrumento que nós tenhamos para nos proteger contra essa infecção. Então, quando nós percebemos esses dados, mesmo que eles mostram aquilo que nós não gostaríamos de ver, no âmbito da ciência eles são considerados, porque são informações que precisam ser investigadas. E nós entendemos no nosso grupo de pesquisa que o ensino por investigação contribui para que os alunos percebam a importância dos dados para a investigação e para a construção de conhecimento sobre o fenômeno. Isso é uma característica essencial para que a alfabetização científica possa ser desenvolvida entre os estudantes. Outra característica é a própria análise desses dados e dessas informações, permitindo a identificação de evidências e o uso dessas evidências como justificativa e fundamento para ideias e posicionamentos em construção. Aqui já reverberando para a gente que o ensino por investigação possibilita que processos argumentativos sejam realizados pelos alunos, contribuindo mais uma vez para o desenvolvimento da alfabetização científica. Chegando ao fim da minha fala, entendo também que o ensino por investigação pode nos ajudar a que os alunos tenham uma menor propensão ao aceite imponderado sobre informações falsas, ou mesmo corretas, que explicitam um viés, né? Que os alunos possam, em outras palavras, que os alunos possam analisar as informações que chegam até eles de maneira mais crítica, de maneira mais posicionada, e não apenas aceitando aquelas informações porque ela foi dita por fulano ou por ciclano, mas que eles possam, então, avaliar aquilo e entender se esta situação ela merece crédito ou deve ser considerada como uma informação imprecisa ou mesmo incorreta. Por fim, entendo que o ensino por investigação, quando levado para a sala de aula, permite a alfabetização científica dos estudantes, porque, por meio da investigação, os alunos podem desenvolver a sua agência epistêmica, ou seja, a sua capacidade de avaliar situações, de propor métodos para esta avaliação, de considerar fatos alternativos, de comunicar estas informações e de buscar informações que permitam novas investigações, né? Esta agência epistêmica dos estudantes ajuda na avaliação das situações e dos contextos e ajuda aos sujeitos conviverem com uma profusão de informações que nós temos acesso a todo dia. Agradeço muito a atenção de vocês e espero ter contribuído para o terceiro CIPEC na medida em que possam pensar sobre essas contribuições do ensino para a investigação para o desenvolvimento da alfabetização científica. Muito obrigada a todos pela atenção e espero poder interagir com vocês em algum momento.